Bom, boa tarde a todos. Esse workshop, ele faz parte da produção de conteúdos da São Lopes Produções, em contrapartida ao inciso 2 do artigo 2º da Lei número 14.017 de 2020, Emergências Culturais, Lei Aldir Blanc, da Prefeitura Municipal de Torres, Secretaria Especial da Cultura, Ministério do Turismo, Pátria Amada Brasil. Sejam muito bem-vindos. É incrível, né, que a gente oferece um conteúdo tão relevante e as pessoas, às vezes, por função de um feriado ou da chuva de estar dormindo, perdem essa possibilidade. Vocês estão me ouvindo direitinho? Por favor, sinalizem se está ok. Bom, hoje a gente vai falar, então, de vida de artista, o fazer teatral e a atuação, tá? Eu vou fazer uma breve apresentação minha aqui, embora vocês me conheçam, né? Eu sou o São Lopes, produtor, agente artístico, ator e comunicador. Eu tenho uma trajetória já em teatro, cinema e TV. O meu primeiro espetáculo profissional, em palco profissional, foi o Despertar da Primavera, com Zé Adão Barbosa. Depois, Dona Otília Lamenta Muito, com Toninho Vasconcelos. Fiz uma participação em um livro de Jó, ao lado de Matheus Nattergalli, e fiz também o Ed Pop com Letícia Spiller, uma participação muito bacana no Teatro São Pedro. Em TV, eu fiz algumas participações como elenco de apoio na Comédia da Vida Privada, dirigida por Jorge Furtado. As Noivas da Independência foi um espetáculo que fizemos eu, Jairo Klein, Jaime Ratinecas, Fabiano Mena Barreto e, bom, fomos nós três e foi uma performance cultural artística baseada nos textos de Nelson Rodrigues. Consegui fazer alguns comerciais também, né, ao lado da Shirley Malman, que é uma top internacional hoje, para a Renner. Fiz um dos primeiros comerciais da Rede Atlântida de TV, de rádio, aliás, Atlântida, do Grupo RBS, e também um curta-metragem chamado Vista da Janela, do Jaime Lerner. Aqui tem algumas comprovações dessas atuações, né? O curta-metragem ali ao lado de Fernando Waschburger e Débora Finocchiaro, né, que foi premiado em Gramado, Festival de Cinema de Gramado. Temos também ali a participação no livro de Jó, onde destaca 3 gaúchos na trupe de Jó, que foram 3 gaúchos selecionados para compor o elenco aqui na temporada gaúcha, e eu fui um deles. E aqui tem uma grande produção que eu fiz no Teatro São Pedro também, da Clarice Nisquier, que chama A Alma Imoral. Aqui tem alguns registros de cenas, né, com a Fernanda Montenegro, quando eu apresentei o projeto Torres na Cena para ela, e ela ficou muito interessada, muito empolgada em ter, de repente, a possibilidade de vir a Torres apresentar o espetáculo dela, que era um monólogo sobre Simone de Beauvoir. Ali com o Matheus Nastergalli e com a Letícia Spiller. Aqui tem uns registros também das produções, né? O Torres na Cena, que o Roger, que está aqui na sala, foi meu parceiro no início dessas edições, né? Tem ali um editorial com a Márcia Gunning, que é uma estilista baiana super legal, que a gente conseguiu colocar as roupas dela, todos os figurinos dela, na Isis Valverde, numa série de TV da Globo que se chamava O Canto da Sereia. Aqui tem uma participação como jornalista para TV Urbana de Porto Alegre, entrevistando Daniela Mercury. Aqui tem um bate-papo como entrevistador também, com a Alessandra Maestrini e Mirna Rubin. A Lu Bortolini, inclusive, estava nesse evento, que foi maravilhoso, né? E ali tem uma das participações que eu fiz na Salve Jorge também, aquela novela da Globo, e a gente, quando vai para a Globo, a gente não perde a oportunidade de desfilar nesses carrinhos maravilhosos, né? Bom, vamos lá. O que é ter sucesso? 85% do sucesso é a capacidade de network. Então, a maneira como a gente se relaciona com diretores, produtores, né, elenco, é o que abre as nossas possibilidades de trabalho.
Então, é muito importante que tenhamos sempre boas relações e que trabalhemos sempre com muita ética, né? Para que sejamos lembrados sempre nos convites para atuação em editoriais, rádio, TV, cinema. Isso é muito importante. Outra questão é 14% que a gente fala que são habilidades e formação, confiança e respeito. Então, é muito importante, às vezes, as pessoas que querem trabalhar no meio, eles, às vezes, se jogam de cabeça e não têm uma formação, não fazem um estudo, e isso é bastante difícil para que, quando tu chegues num determinado momento da tua carreira, tu tenha subsídios para oferecer o resultado do trabalho, aquilo que o diretor te pede. Então, muito importante estar sempre se atualizando, né? E 1% é sorte, né? Eu coloquei aqui duas fotos. Um era aquele menino que participou do Big Brother, né? Ele foi um grande sortudo. Ele teve uma participação memorável no Big Brother e de lá para cá ele é considerado um ator. E ele faz várias participações com o elenco cabeça da Globo, né? Então, para te ver, esse é o percentual sorte. Mas o Casar, ele é um cara extremamente inteligente e muito dedicado. Então, cada vez que ele tem oportunidade, ele submerge, né? Ele mergulha nessa oportunidade, estuda muito, e não é à toa que ele está no cinema nacional e em várias séries com grandes astros, inclusive com o Roberto Birindelli também, que eu representei por um tempo. Aqui em cima nós temos o Getúlio Felipe, né? Que o Getúlio, eu trabalhei com ele há bastante tempo, ele é um menino com deficiência, ele teve paralisia cerebral e ele sempre fez participação. Na época que eu trabalhava com os The Voice Kids Brasil também, eu sempre colocava ele para trabalhar junto, porque ele é um menino assim que supera realmente, é um símbolo da superação, né? Às vezes a gente, com toda a saúde, todas as possibilidades, a gente não quebra barreiras. E esse menino é um grande exemplo para nós todos, assim. Sucesso e ótima comunicação. No momento que você melhora a sua comunicação e network, você passa a valer mais para o mercado. A partir do momento que a gente começa a estender os nossos tentáculos, conhecer diretores, conhecer produtores, conhecer elenco, as oportunidades se abrem. É aquilo que eu falei para vocês lá no início do network. Então, a partir do momento que vocês fazem pequenas participações, mas que você faz e é lembrado por pessoas que têm o poder da mídia, que são midiáticas, você acaba sendo lembrado para outros trabalhos. Então, às vezes, um trabalho ele é pequeno, é uma participação pequena, ou às vezes tem uma remuneração zero ou quase zero, né? E às vezes a gente se questiona, será que vale a pena eu fazer isso? E daí entra essa questão da avaliação, né? De poder realmente avaliar para ver se aquilo vai te dar uma visibilidade mais tarde, ok? Outra questão também é a expressão corporal. Quando a gente vai fazer qualquer trabalho em teatro, cinema, TV, ou até mesmo fotografia, a gente tem que trabalhar o nosso corpo, né? O corpo fala. Então, a gente tem que realmente exercitar, alongar, trabalhar a expressão corporal, para que o resultado frente às câmeras, frente às lentes, seja o melhor possível. Um dos exercícios muito bacanas de fazer, nas oficinas que agora não estão podendo acontecer, mas a gente faz muito a imitação de animais. Então, é muito bacana você imitar um macaco, você imitar um leão, e você incorpora aquele bicho e você anda pela sua sala, você trabalha a sua musculatura, você trabalha o movimento. O movimento ele tem que ser lento e pensado. Aquilo vai ser registrado na sua mente. E quando você tiver a oportunidade, você vai poder lançar um olhar diferenciado. Você vai poder jogar uma expressão corporal diferenciada para aquele trabalho. Outra questão bastante importante também é paraverbal. 38%. Vocês viram aqui, né? Nós vamos chegar lá que vocês vão chegar à conclusão junto comigo que 55% do trabalho é imagem, 38% é a maneira e o ritmo como a gente fala, e 7% é a palavra.
Ou seja, o conteúdo, às vezes, ele fica muito mais representado por uma expressão corporal sua do que pelas próprias palavras. Então, muito importante trabalhar essa gesticulação, trabalhar o corpo e, principalmente, o ritmo e a forma de falar, né? E aí a gente entra numa questão muito importante, que é a questão gramatical também, né? A maneira como a gente fala e como a gente usa a pontuação. Por exemplo, aqui tem algumas frases que são bastante utilizadas nos meus workshops para que os alunos façam esse exercício. Uma você vai falar como convite. Vem aqui, por favor. E depois você fala como ordem. Vem aqui, por favor. A entonação e a pontuação fazem toda a diferença. Então, muito importante quando você pega um texto de publicidade, ou de cinema, ou de teatro, ou de algum comercial que você vai fazer, entender o que você está dizendo. É mais importante você entender o que você está falando do que você pronunciar exatamente aquelas palavras. Muitas vezes a gente fica com uma dificuldade para decorar aquele texto, aquelas palavras que estão ali. Mas o que acontece? Você entendendo o texto, você joga com as suas palavras. E o produtor e o diretor vão lapidando e vão colocando as outras palavras que eles querem na sua boca. E isso é muito importante. Então, melhor do que decorar é entender o que você está dizendo. E daí vem lá, afirmação, né? Ah, entendi. Ou se não, aquela questão do entendi. Entendi, mas não gostei, né? Ah, entendi. Então, veja como é importante a entonação e o poder da palavra, né? Aqui a gente tem uma frase também que, se não for bem pontuada, ela tem outros sentidos, né? Maria, minha empregada, ainda não chegou. Dessa maneira que eu li, dá para entender que Maria, a minha empregada, ainda não chegou. Mas agora, se eu estiver no telefone fazendo uma cena e disser assim, Maria, a minha empregada ainda não chegou. Muda completamente o contexto. Então, por isso, a importância paraverbal, a forma, o ritmo da fala e a utilização correta da pontuação. Roberto, nosso pequeno gato preto, morreu. Nesse primeiro momento, o gato se chama Roberto. Mas eu posso mudar totalmente a intenção dessa frase, dizendo, Roberto, o nosso pequeno gato preto morreu. E daí você dá a entonação necessária para que seja entendido de outra forma, sendo a comunicação de que o seu gato morreu. Você está comunicando isso para o Roberto. Se tiverem alguma pergunta, vocês podem abrir o microfone e fazer, não tem problema, ok? Lembrando que essa aula está sendo gravada e vai ser disponibilizada em alguns links, ok? Então, fiquem bonitinhos aí. Roger, bota essa cara no vídeo. Aí, aqui a gente entra num trabalho muito bacana, que é um trabalho de corpo, mente, emoção, conexão. É o jogo e a confiança e o respeito para a atuação. Então, o Roger já foi meu aluno em algumas oficinas, né? E a gente sempre faz esses exercícios para que o elenco seja desperte, na verdade, aquela confiança em todo o elenco. Então, é muito importante que a gente faça esses jogos quando a gente for fazer alguma interpretação. A Lu Bortolini fez um ensaio fotográfico agora comigo, e o que eu fiz? Então, eu mandei a Lu Bortolini mais cedo para o estúdio, e lá ela teve uma interação com o fotógrafo, com o maquiador, com o produtor, né? com toda aquela galera que estava no estúdio, para que ela ficasse cada vez mais à vontade. Então, assim, ó, é muito importante que aquela somatória que nós vimos lá no começo, o seu corpo esteja respondendo, a sua mente esteja concentrada naquela ação que você está fazendo, né? A sua emoção esteja conectada e a sua conexão perfeita com aquele momento.
Então, desliga celular, desliga o WhatsApp e mergulha, né? O jogo e a confiança, elas vêm a partir de um respeito que você tem também pelos profissionais. Aqui vocês estão vendo 2 atores com as máscaras. Esse exercício é muito interessante da gente fazer. Volto a citar o Roger aqui, que já fez algumas participações em workshops que eu fiz. Então, é muito importante que, frente a um espelho, a gente esboce algumas características de sentimentos que são marcantes. Por exemplo, faça uma cara de felicidade, né? Vá para frente do espelho e sorria. Sorria. E aquilo vai te contaminando. Então, a partir do momento que você vai acreditando naquilo, você vai manifestando esse sentimento também. Porque não adianta você abrir um sorriso e você não estar sentindo aquela felicidade. Então, o ator ou a pessoa que quer trabalhar com publicidade, que queira realmente transmitir o sentimento, ela tem que trabalhar esses elos. E a gente trabalha com isso com memória emotiva. Então, se é difícil, às vezes, a gente expressar essa tristeza, essa alegria nesse momento, a gente vai buscar um momento da nossa vida lá que nos fez sentir aquele sentimento. Isso se chama memória emotiva. Então, se joga lá. Vou pensar num dia em que eu ganhei na loteria. Gente, o dia que eu ganhei na loteria foi maravilhoso, né? Então, automaticamente, aquele sentimento flui e faz com que venha essa emoção. Outra questão também é para a tristeza, para qualquer outro sentimento que você tenha que esboçar para a lente, para a câmera, você deve mergulhar nas suas memórias emotivas. Isso ajuda muito no trabalho. Ok? Alguma pergunta? Seguimos? Essa característica aqui são comuns aos artistas de sucesso. Isso aqui é muito importante porque às vezes as pessoas pensam que ser ator, ser modelo, ser comunicador, basta uma formação e cair no mercado de trabalho. Esse mercado é um dos mercados mais disputados, né? É um dos mercados assim que a gente pode ter pós-graduação, doutorado, e a gente sempre está concorrendo com novatos. E daí vem as questões que são características que eu vou destacar aqui para vocês, que são muito importantes. Uma é a determinação, é o querer fazer. A partir do momento que a gente determina que aquele é a nossa história, que aquilo eu quero fazer realmente, a gente recebe uma força incrível, assim, eu diria até que é uma força divina. E a gente consegue superar várias barreiras, né? Vários obstáculos. Outra questão é a disciplina. A questão da disciplina. Acordar, estudar, né? Isso a gente tem para a vida. Agora, nesse projeto que eu estou fazendo, estou muito feliz hoje, porque a gente está destacado no Correio do Povo hoje, uma matéria incrível, e no sábado na Band TV também, às 9h15. Olha o merchan, já aproveitando, fazendo o merchan aqui. Então, é muito importante, gente, que tenha essa disciplina, né? É acordar de manhã, se arrumar, estar disponível para as coisas que podem acontecer. Outra questão é a concentração. No momento que você entra num set de filmagem, ou num palco, ou numa sala de ensaio, tudo tem que se voltar para aquela concentração e o respeito aos colegas. É horrível, às vezes, a gente está num trabalho, está trabalhando ali com um grupo, enquanto você está fazendo a sua cena, tem atores ou pessoas lá no set que não estão nem aí para você, né? Que não estão respeitando a sua arte naquele momento. Então, e que isso parta de você, né? Que a sua concentração, que o seu objetivo de dar o melhor passe por esse respeito também para os colegas que estão lá fazendo. Cultura geral e leitura. Isso é importantíssimo, né? O Roger tem um trabalho muito legal agora. O Roger é biólogo, é um ator excelente, tem um trabalho muito bacana, e ele agora vem se dedicando a umas lives falando da questão da Covid, né? Da contaminação pelo coronavírus.
Então, o que acontece? O Roger tem um preparo, além da formação dele como biólogo, ele se prepara, estuda dados para transmitir isso nas lives. Então, esse preparo é muito importante, porque tem que haver cultura, tem que haver leitura, tem que haver educação para que a gente passe credibilidade naquilo que a gente está fazendo, né? Então, é muito importante. Um ator, ele é muito mais do que um texto e do que uma imagem. Ele é uma bagagem de conhecimento que ele traz nas costas, né? Dentro, no cérebro, no corpo. São emoções, são sentimentos e são muitas vezes reações físicas que ele pode trazer para a cena que podem enriquecer aquele personagem ou aquele ensaio, né? O preparo físico é a questão. Você tem que malhar, tem que fazer alguma atividade que é para você ter gás para poder realizar as coisas, né? Porque senão você não aguenta. Quando chega a oportunidade, você não tem tempo. Aqui vocês estão vendo um exercício que é muito legal de fazer, né? Que além de você poder despertar a confiança no seu colega de trabalho, você também está exercitando. Então, subir em plataformas, descer, imitar bichos para subir nessas plataformas, explorar esse espaço como um clown, né? Aqui a gente está vendo que tem aqui esse rapaz que está aqui destacado, ele me lembra muito o Jairo Klein. O Jairo Klein faz aquele espetáculo maravilhoso sobre a vida e a obra do Fernando Pessoa, e ele usa muito dessa técnica, por vezes, da expressão corporal do clown. Então, isso é uma linguagem muito teatral, e quando a gente leva para a tela, para o cinema, para o comercial, a gente vai lapidá-la e a gente não perde aquela intenção, a gente diminui o volume, mas não perde a intenção. Ok? Atenção e reação. Isso já é sabido, né? Se Deus nos deu 2 orelhas e uma boca, é porque a gente tem que ouvir mais e falar menos. Então, é muito importante que você ouça. Eu fiz um determinado espetáculo e utilizo esse exercício também nas minhas oficinas, que é uma pessoa... a gente senta com os alunos e fala, uma pessoa vai bater à porta, você vai se virar e atender. O que acontece na maioria das vezes? As pessoas que estão na oficina, elas se viram antes que a pessoa bata na porta. Porque ela tem uma reação pelo que ela sabe que vai acontecer. E daí toda a cena se quebra. Toda a reação que ela deveria ter ao som acaba naquele momento, entendeu? Então, muito importante essa atenção. Se você vai fazer uma cena, você espera para reagir após a ação daquela pessoa. Ok? Disponibilidade é uma característica importante, eu acho que para a vida, né? A gente está vivendo um momento bastante conturbado agora nessa pandemia e a gente tem estendido a mão a todos os amigos, as pessoas que precisam. Então é muito importante. E no teatro isso flui de uma forma muito bacana. Então estar disponível. Quantas vezes a gente ouve as pessoas dizerem que Fernanda Montenegro é muito generosa, né? Que tal ator é muito generoso. Vocês imaginam vocês entrarem numa cena com Lima Duarte, com uma Fernanda Montenegro, né? E ter a possibilidade de levar a arte de vocês, o conhecimento de vocês para contracenar com essas pessoas. Se eles não tiverem a disponibilidade para isso e a generosidade, eles destroem vocês em segundos. E é por isso que isso é muito falado. O teatro, quando se participa de uma oficina, quando se participa de um espetáculo, essa disponibilidade e essa gratidão, eu diria, é muito importante. E, acima de tudo, a questão da humildade, né? Ser humilde é tudo. Aqui nós temos algumas questões que são características para vocês que querem o mercado publicitário. Aqui na foto eu destaquei a Larissa Maciel. A Larissa Maciel é uma atriz gaúcha que começou fazendo teatro em Porto Alegre. Depois ela começou a fazer aqueles especiais da RBS com Gilberto Perim, com Alice Urbim, e ela foi se destacando na cena.
Logo em seguida, eu acho que um ano depois, mais ou menos, é isso que eu quero dizer para vocês. Às vezes a gente pensa que o que a gente está fazendo na internet ou no teatro não está sendo visto. Mas é incrível esse networking, entendeu? Eu estou acompanhando as lives do Roger e estou vendo a evolução da comunicação dele, né? Eu vi o ensaio fotográfico da Lu Bortolini agora e vi o quanto que ela tem ainda para trilhar, o quanto que ela tem de conteúdo para melhorar. Não é que não tenha entregue um trabalho bom, mas tem muita coisa ainda que pode vir. Então, é muito importante que a gente saiba o nosso perfil, que a gente conheça o nosso perfil, até para buscar essas oportunidades, né? No caso de varejo, que é Casas Bahia, o ator que se prontificar a fazer um trabalho como esse, um pouquinho, gente, que entrou aqui um amei. Amei. Bom, o ator que se colocar para um teste como esse, ele tem que saber que ele tem que ter uma linguagem muito popular. Então, ele tem que ser bonachão, ele tem que ser popular. A postura corporal dele é do povo, é aquela pessoa que está próxima ao povo, né? Se você vai fazer um infomercial, que é aquelas vendas que tem, tipo Shoptime, né? E que nós tínhamos aqui no Sul também, acho que era a Vera Bublitz, que era a galeria e tapetes, então eles faziam venda. Então é muito importante a maneira como você sabe vender, né? Então se colocar, se inspirar nesses trabalhos de pessoas que já estão aí à frente, né? Nós temos também a questão do institucional, que fala muito de credibilidade. Então, quando a gente fala desses comerciais do governo do estado ou de grandes empresas, né? Aqui eu citei a Corsan, por exemplo, né? É importante que num comercial da Corsan a gente tenha lá uma pessoa que passe a credibilidade da importância que a água potável tem em chegar na nossa casa, né? A importância desse serviço da Corsan. Então, isso fala muito da questão da imagem, e é isso que os produtores de elenco acabam buscando. Então, nós vamos chegar daqui a pouquinho falando na questão de qual a imagem você quer passar, qual é o seu estilo. A partir do momento que você define o seu estilo, a sua linguagem, abre as oportunidades para que você possa fazer esse trabalho. Pode falar, Roger. Ô Sandro, deu uma lagada aqui no meu Zoom, eu perdi só o início desse último slide, mas tudo bem. E aí abriu aquele negócio de gravação ali que está encerrando a gravação. Não sei se tu viu. Não, Não não. sei se tem tempo. O meu apareceu, não entendi, daí eu só fiquei preocupado se tu está gravando. Não sei se. Não, O não, meu aqui, apareceu o tempo de gravação não, apareceu essa mensagem para mim, o Zoom saiu e reconectou, não saí daqui da tela, tu não prestou atenção? sim, Ele sim, só fechou, sumiu. Não, mas fechou tudo e aqui para mim segue gravando, Roger. não, é que eu acho que tem um tempo limite do Zoom, né? E Ah, aí eu acho que é uns 45 minutos a 50, eu acho. Ele grava. mas não faz isso ainda, a gente está em 39. Só que apareceu, daí eu fiquei preocupado que não, se tu tivesse visto que estava Eu focado vou aí. ficar atento aqui se. Porque Deixa ela eu... pode derrubar, entendeu? Entendi. Automaticamente. Eu vou buscar aqui novamente, mas aqui para mim ele está gravando. Você está compartilhando uma tela e a gravação continua. Se me notificar, eu reinicio, tá bom? Tá, só para. Então, aqui eu vou falar agora da questão do conceitual, né? Que são marcas consagradas. No caso, a gente tem grandes grifes como de moda, né? Que a gente pode falar H. Stern, a gente pode falar de Shopping Iguatemi, e aqui eu citei o Café Três Corações. Então, quando se busca um ator, uma personagem, para fazer um trabalho mais conceitual, busca-se essa característica, né? De uma pessoa que tenha essa expressão mais conceitual. Vocês, de repente, se perguntam, né? Ah, mas eu, como ator, eu posso fazer qualquer coisa.
né? E podem fazer. Podem fazer, sim. O que acontece é, no momento que vocês se preparam para fazer um comercial que tem esse perfil, você já pode se preparar para enviar essa imagem e esse conceito para aquela marca que está te pré-selecionando, né? Então, isso é muito importante você entender os perfis que cada produto tem, ok? Gente, agora a gente vai para uma questão aqui que é super importante, que é a questão do teste de elenco, né? A Lu Bortolini, eu não sei se ela já foi para... A Lu faz parte do meu casting também. O Roger, eu não sei se ele já fez algum teste para comercial, Roger. Já? Então, aqui, ó, aqui são conceitos, e se vocês puderem, fotografem essa tela, porque é muito importante essas informações, tá? É muito importante isso aqui. O teste de elenco. Evitar roupas verdes ou azuis. Por que isso? Porque, normalmente, quando você vai fazer um teste, é usado o chroma key. E o chroma key, ele é verde ou azul. Então, se você usa uma roupa nessas cores, na hora que se projeta a imagem no chroma key, o seu corpo some. Toda aquela peça que está verde some, entendeu? Verde ou azul. Então, sempre que for fazer um teste de elenco, nunca use verde ou azul, tá? Listras. As listras também prejudicam bastante, né? O que que acontece? Quando vai para a tela, as listras elas tendem a ficar piscando, né? Na filmagem, elas tendem a vibrar. Olha a blusa da Lu, como é que está ali, ó. A blusa da Lu, ela parece que está piscando. Então, o que que acontece? A gente perde o foco no principal, que são as expressões do ator, porque aquilo nos confunde, aquilo chama muito, né? O xadrez acontece a mesma coisa, também polui a imagem, né? Maquiagens, né? Mesmo para os homens, é sempre bom a gente corrigir. Ou seja, passa um pó básico só para tirar o brilho da pele, né? Tem os priming, agora são priming, que é de marca super bacana aí, tem super baratinho na Panvel, que você passa só para corrigir a sua pele. Então, ele só faz uma correção e tira aquele brilho. Então, é muito bacana usar isso. No caso das mulheres, evitar cores fortes, né? Evitar. A mulher, por exemplo, ela não deve nem passar lápis no olho. Ela deve contornar só com rímel, né? E deixar que o produtor de elenco lá, o maquiador, coloque o que ele acha bacana que vai valorizá-la, né? Então, evite pintar unhas com tons muito fortes, batom muito forte, tudo isso, entendeu? São maquiagens que são importantes evitar, ok? Acessórios extravagantes também, né? Não use brincos, colares, essas coisas todas, né? Sair da marcação. A partir do momento que o diretor ele acaba marcando para você um determinado espaço, foi o que aconteceu lá, né, Lu? O fotógrafo dizia, fique nessa marcação. A partir dali, você pode fazer todo o seu trabalho, né? Faça todo o seu trabalho a partir dali, né? Porque daí você vai ter um bom resultado de luz e de imagem, tá? Jamais peça para ver o seu teste, né? Isso aí eu sempre coloco. Não vá até o diretor ou o cinegrafista. Deixa eu ver como é que eu fiquei. Deixa eu ver se eu estou bem. Não. Quem vai definir isso é o produtor, é o diretor e o cinegrafista. Então, você está ali como ator, né? Você é uma pessoa que está disponível para aquele momento ali ser utilizado para aquele trabalho, ok? Cabelos e unhas naturais, né? Vá com seu cabelo penteado normalmente, porque se o cabeleireiro, naquela hora lá, quiser prender o seu cabelo, quiser fazer qualquer coisa, ele que tem que modificar aquilo e o teu cabelo não tem que estar marcado, não pode estar marcado, né? Valoriza-se muito hoje as cores naturais do cabelo. Então, assim, ó, mesmo as pessoas que são grisalhas, utilizem esse grisalho a seu favor, entendeu? Ou use uma cor mais próxima possível do seu tom de pele, para que não tenha aquele contraste, ok?
não comente com ninguém sobre cachê, né? Ou reclamar de tempo de espera. O seu trabalho, você como profissional, você não pode chegar e dizer, eu ganhei 5.000 reais por esse trabalho, porque tem outras pessoas que vão ganhar cachês inferiores ou superiores ao seu, né? Cada pessoa está num patamar. Então, nunca confie esse valor, nunca divulgue o valor do seu cachê para os demais, entendeu? Outra questão é, esteja disponível. Se o dia foi marcado para você fazer aquele teste de elenco, você tem que estar disponível lá para ficar o tempo que for necessário, né? O tempo que for necessário. Deixa eu ver aqui, parece que estão me mandando aqui uma mensagem no WhatsApp, deixa eu ver aqui. Ó, o Roger disse que caiu, que não está conseguindo entrar. Deixa eu reenviar aqui para ele. Ó, entrou. Tá entrando. Roger, Oi, tá tudo eu acho bem? que eu acho que essa chuva, cara, caiu bem na parte que eu tava gostando ali mais do negócio, falando dos testes de elenco. Onde é que tu tá? Que parte tu tá agora? Então, eu estou ali em comentar sobre cachê e reclamar do tempo de espera. Ô, Roger, Ah, tá aí. eu Tá. vou, eu vou te mandar depois a gravação e tu vai poder ficar com Uhum. o conteúdo, tá? Ah, show de bola. Só para a gente poder viabilizar o tempo programado aqui, tá bom, querido? Roger, Tá. o que é muito importante, que eu estava comentando agora, que é comentar sobre cachê. A gente nunca deve comentar o valor do cachê que a gente ganha, porque sempre terão atores mais experientes, menos experientes e iniciantes. O que que acontece? Os cachês, eles variam conforme a tua carreira, a tua trajetória, o teu trabalho, a importância e a significância da tua importância naquele trabalho. Então, se você concordou em fazer aquele trabalho por aquele cachê, assuma, segura no peito e ninguém mais tem que saber disso, entendeu? É muito importante que isso seja respeitado, porque já aconteceu de num set de filmagem as pessoas começarem a comentar cachê e daí o que aconteceu? A fulana lá disse, então, ela já tinha sido selecionada, né? Já estava lá. Mas se fulano vai ganhar tanto, por que que eu vou ganhar mais ou menos, entendeu? Então, isso é uma coisa que eticamente não é importante se relatar, entendeu? Outra questão é, quando você for chamado para um teste de filme, elenco, qualquer coisa, esteja disponível. Se você não tem disponibilidade de horário, não vá. Diga, eu não posso fazer. Porque vão ter atores ou modelos que vão render muito, e talvez eles fiquem um período maior lá dentro. E às vezes tem pessoas que estão tão bem preparadas que ela faz uma tomada e ela sai. Ou seja, o tempo é uma coisa que não se pode determinar. Então você tem que estar disponível lá para esperar 1 hora, 2 horas ou alguns minutos, entendeu? Porque se você for lá fazer o seu teste e você render imediatamente, o diretor disser, ok, que maravilha, eu fui bem. Na verdade, a gente fica desconfiado, né? Será que eu fui tão mal assim que ele me mandou embora rápido? Mas são duas questões que a gente não sabe. Ou a gente foi muito bem, ou a gente foi muito mal, né? Vocês querem comentar alguma coisa sobre o que vocês viram até agora aqui? Alguma pergunta? Eu tenho. Pode fazer, Roger. Não, é só, tu estava falando lá no início, né, já que tu abriu a pergunta, falou que 1% é sorte, né? Mas aí, ao mesmo tempo que tu falou que o cara tem sorte, o ex-BBB lá, ele também é muito talentoso, né? Eu não conhecia ele. Conheci ele depois do Big Brother, em outras aparições dele na TV, né? Uhum. Mas aí também eu acho que para o cara mesmo a questão sorte depende muito de talento também para o cara se manter nesse meio, né? Às vezes não é só sorte que segura o cara lá em cima, né? Claro, é por isso que a gente colocou lá. 1% é sorte. É você estar no lugar certo, na hora certa, né? E aproveitar aquela oportunidade. O que aconteceu com a Grazi Massafera e com o Casar? Os dois estavam num reality show,
onde tiveram sua imagem extremamente explorada, né? Ganharam seguidores, ganharam um público incrível, né? São pessoas carismáticas, têm beleza, né? E depois o que aconteceu? A partir do momento que um veículo se interessar pela tua imagem, pelo teu talento, pela tua, eu diria, pelas tuas características como um todo, você vai ter oportunidade de se formar. No caso aí, eles que saíram da Globo, eles entram. Olha, o Roger está entrando e saindo, está caindo a conexão dele. O que acontece? Então, você vai participar de workshops, você vai participar de cursos, você vai se aprimorar para poder fazer o melhor do seu trabalho, né? Então, é isso que acontece. 1% é sorte de você estar lá, né? De ter essa oportunidade e poder aproveitá-la, né? Uma questão que é importante aquilo, que a gente sempre fala, quando tiver texto, procure decorar o texto. Decora o texto e depois traga ele para a sua linguagem coloquial. Melhor, mais importante do que decorar um texto é entender esse texto, entender o contexto onde se passa, porque a partir desse momento ele começa a fluir. Ó, o Roger. Porra, é a chuva, cara. A chuva tá destruindo a minha internet aqui. Que merda. Ô, Roger, isso Você me aqui. respondeu ali, eu não vi. Não ouvi. Eu Tá. fiz a pergunta e não ouvi tua resposta. Mas segue o baile aí, segue o baile. Não, a questão que eu te coloquei foi justamente isso. 1% somente é sorte, né? O resto é trabalho e suor. Então, a partir do momento que eles tiveram essa visibilidade e essa oportunidade, a própria Globo coloca eles nos workshops da Globo, nos cursos que eles acham, nas preparações de elenco. Eu estava vendo uma entrevista da Débora Seco nessa semana, onde ela estava se preparando para viver a Bruna Surfistinha, né? E tem um preparador de elenco fantástico, que eu não lembro o primeiro nome dele, que o sobrenome é Pena. Depois eu até posso te passar. Esse cara é incrível, eu já tive a oportunidade de conhecê-lo no Rio de Janeiro, e a preparação dele, cara, é porrada, assim. É porrada total, porque ele te coloca realmente numa situação daquilo que tu vai viver na tela, para que tu consiga aflorar os teus sentimentos e daí então, na cena, conseguir fazer o resgate através das memórias emotivas, né? Então, isso é fantástico. Agora a gente está fazendo aqui a questão do sempre, muito importante para o teste de elenco, né? Qualquer teste que você for fazer na área artística, decorar o texto. Decorar o texto não significa aquela coisa mecânica, mas sim degustá-lo, né? Trazer para você, trazer para suas palavras, entender o contexto onde ele acontece, né? Entender o contexto e trazer para o seu vocabulário. É muito importante dizer esse texto você dizendo, com a sua naturalidade, porque depois o diretor, né? O diretor de elenco, o diretor do filme, ele vai trabalhar com você isso para deixar da maneira que ele quer. Mas é muito importante que você tenha isso de forma visceral. Ele tem que vir com o seu pensamento, com a sua energia, né? A questão da pontualidade e paciência, que a gente falou aqui no evitar, né? Então, se você for para um teste, tenha pontualidade, tenha paciência para esperar. Documentos. Agora a gente tem feito muitos testes por vídeo, né? Então, muitos diretores pedem, Sam, eu preciso de um elenco assim, assim, você pode me preparar? Ele manda um textinho, eu mando isso. A Lu fez um curso recentemente comigo, que é o curso de self-tape, que é a preparação disso, junto com a Bárbara Barbosa, que é uma produtora de elenco incrível, maravilhosa. Nós oferecemos esse workshop e é para você realmente poder interpretar para uma tela de celular para que você possa passar num teste de comercial. Hoje em dia, em função do Covid, distanciamento, está se fazendo muito esse tipo de trabalho. Então, é muito importante que você tenha essa intimidade com a tela, né? Saber usar a tela, a câmera a seu favor, né?
os documentos, né, DRT, que é muito importante. A partir do momento que você tem um DRT, você é mais valorizado. Você, inclusive, recebe para fazer os testes, né? É um cachê irrisório, seria uma ajuda de custos, que hoje deve estar em torno de R$ 70, mais ou menos, mas tem muitos atores do Rio de Janeiro que vivem de cachê teste, porque você faz uns 4, 5 testes por dia, vai lá, quase R$ 500 num dia, né? Você pode não passar, mas garantiu a sua conta de luz, de água, né? Então, essa é a realidade dos atores aqui no Brasil. Cachê de acordo, né? E com aceite prévio. É isso que a gente conversou antes. Se você vai fazer um trabalho, você vai comentar, o produtor vai comentar com você qual é o valor do cachê. Se você acha aquilo bom para você, você aceita. E a partir do momento que você aceita, é uma questão ética de você manter essa questão, entendeu? É você e o produtor e aquele trabalho. Tenha certeza que essa postura ética vai te abrir muitas portas. Então, é muito importante. Eu não comento com ninguém cachês, né? Eu já tive a oportunidade de ganhar cachês muito bons e teve trabalhos que eu não ganhei absolutamente nada. Eu queria estar lá, eu queria estar com a minha carinha naquele trabalho, porque a minha imagem naquele momento era mais importante do que, digamos aí, um cachê, né, de um certo valor que possa pagar a minha conta de energia, por exemplo. Tá bom? Vamos lá. Onde é que nós estamos aqui? Ver exclusividades e períodos e praça. Quando você for assinar um contrato, a Lu assinou um contrato comigo na semana passada, né? Um contrato de imagem, onde ela libera o uso da imagem dela por um período de 1 ano, né, para essa campanha. Nesse contrato, ele não requer nenhuma exclusividade. Se amanhã ou depois ela fez um trabalho de joias, né, para joias, então se amanhã ou depois ela for convidada para H externo, ela pode fazer esse trabalho, porque eu não exigi exclusividade dela, né? Mas é muito importante a gente saber o seguinte, quando se entra no mercado publicitário, a gente tem que ler esse contrato e ver qual é o tipo de trabalho que a gente está fazendo. Eu tive um problema seríssimo com um garoto que eu aprovei ele num comercial que teve aqui em Torres, né? A gente gravou para Vivo, guri maravilhoso, foi aprovado, passou pelo teste de elenco aqui no Sul, foi as imagens dele para o Eixo Rio e São Paulo, foi aprovado. Quando chegou no dia de filmar, a gente descobriu que ele tinha feito um comercial para Claro. Então, a imagem dele estava aliada a Claro. Então, assim, ó, você tem que saber, se você faz um comercial para Vivo, você não pode fazer para Claro. Se você faz um comercial para Renner, você não pode fazer para CIA. E isso é bem claro lá no contrato, né? E você tem que ver qual é o período que essa publicidade vai ficar no ar. Qual é o período que você tem que estar disponível para eles. Então, isso é muito importante analisar. Por isso, e a gente vai abordar em seguida aqui, a questão da importância da agência e do agente. Qual é a diferença de um agente artístico e de uma agência? Tá? Isso é muito importante vocês saberem e a gente vai abordar isso em seguida. Ok? Avaliar datas de gravação. Sempre que você aceitar um trabalho, você tem que saber se você vai estar disponível naquele período. Né? Não adianta você aceitar um trabalho se você tem uma viagem marcada, por exemplo, porque você desestrutura toda uma equipe. Então, tenha uma agenda sempre à mão. Né? Leve em consideração a sua agenda, se você vai estar disponível naquele período. Claquete na mão. Essa claquete na mão é muito importante. Quando você vai fazer um teste de elenco, você tem uma claquete, né? Que é isso aqui, como se fosse uma folha de papel, ou às vezes mais elaborada, com uma cartolina, onde tem o seu nome, a sua idade, né? E o seu contato. E, inclusive, às vezes coloca-se a agência ou o agente que está ali, que você está representando. Ok? Quando você vai filmar, o diretor vai te pedir para te fixar num ponto X, né, na marcação de câmera que ele quer que você fique. Você vai segurar a claquete em frente ao seu peito, né, aqui, tá, ok? Ele vai fazer o take,
né? Ele para te reconhecer, né? E normalmente ele pede para você falar o seu nome, idade, alguma coisa para expressar ali o teu sorriso. Esse é o momento de seduzir, né? Você não está no personagem ainda. É o momento de você passar simpatia, de você brilhar os seus olhos, né? Olá, o meu nome é Sam Lopes, tenho 38 anos, né, Roger? Certo? Esse é o momento de você passar simpatia. E daí, a partir do momento que você fez esse ato da claquete, você não sai da marcação. Você simplesmente larga o papel para o chão e o assistente de câmera vai vir e vai pegar, ok? Não saia da marcação, porque a partir daquele momento, a luz foi posicionada para vocês, né? A luz foi posicionada para você, o som, a captação de som e a câmera está no ângulo perfeito. Aqui vocês têm uma imagem, né? E vocês podem ver ali a claquete, né? A Rafaela Ferreira fazendo, né? E depois tem lá o diretor gravando. Ok? Editado e aprovado. Essa aqui é uma linguagem que se usa muito na publicidade e até em TV e filme. Você vai fazer um teste e talvez eu ligue para você e diga assim, Lu, você foi editada. Roger, você foi aprovado. Né? Qual é a diferença de editado e aprovado? Editado quer dizer que a sua imagem foi aceita e foi para uma avaliação mais profunda. Aprovado quer dizer que você está aprovado. Então, é importante saber essas diferenças, né? Para quando você receber a ligação de um produtor, ou de um diretor, você saber o que está acontecendo. A partir do momento que você foi editado, você não pode mudar o cabelo, você não pode... você tá em stand-by, você está ali esperando para ser aprovado. E daí você não pode mais mexer no seu visual. Já aconteceu também comigo de ter uma menina editada para um comercial, e quando ela foi aprovada, quando eu chamei ela para fazer o comercial, ela tinha cortado o cabelo, tinha pintado não sei o quê, tinha feito botox e preenchimento, sabe? Então, ela, naquele momento ali, ela enterrou a possibilidade de fazer. Automaticamente ela caiu. Alguma pergunta, alguma colocação? Roger, não estou te ouvindo. Não está me ouvindo? Agora sim. Tá. É que eu botei na 4G aqui, eu acho que não vai cair mais. Eu fui editado uma vez. Eu fiz um teste para ti que tu mandou fazer de vídeo e tu me mandou, Roger, foi editado. Daí depois foi eu e um outro magrão lá, e o outro magrão que foi escolhido num comercial de uma construtora, lembra? No ano passado, eu É acho. verdade, que legal. Foi É. de uma construtora de Caxias do Sul, né? Isso. Eu tenho ele, eu estava até vendo ele esses dias no meu computador aqui. Bem legal. Daí foi quando eu descobri o que era o editado, o que era aprovado. É Daí eu muito perguntei, tá, eu importante. fui editado, o que é editado, Sandro? Daí, não, ó, aceitaram até o teste, tá lá concorrendo com mais uns dois lá. Daí depois Exatamente. falou, ó, não deu, foi o A, fulano lá que não sei o quê. a partir do momento que você está editado, você está no elenco principal. Você está ali concorrendo com os cabeças, entendeu? Então, a partir daquele momento, você nem respira. Você fica em casa e tranca a respiração, porque a qualquer momento você pode ser chamado, entendeu? Aqui diz aqui, né, que eu acabei de falar para vocês, que é conservar a aparência após o teste. É muito importante você fez o teste com cabelo lilás, com cavanhaque. A partir daquele momento, até você receber o retorno de que foi editado, que foi aprovado, você não muda o visual, ok? Outra questão importante é quando você tem um agente ou está em alguma agência, é comunicar as suas mudanças físicas. Por exemplo, eu estou cada dia mais grisalho, né? Então, é muito importante eu atualizar minhas fotos digamos, a cada 2 meses, a cada 3 meses, eu mando fotos, porque não adianta de nada a agência ou o agente mandar uma foto minha para uma seleção e a hora que eu for fazer o teste é outra cara, é outro cabelo, entendeu? Então é muito importante quando a gente tem um agente ou quando a gente está numa agência,
de manter informado o casting, né, a produtora de casting, de que houve mudanças. E daí aconteceu a seleção, né? Aconteceu a seleção, você foi chamado, e daí disse, Roger, você será o protagonista, Lu Bortolini, você será elenco de apoio, e Sam Lopes, você vai ser a figuração. Então, vocês entendem o que é isso? A importância de cada papel ali que vocês estão assumindo? Né? O protagonista, ele está em primeiro plano, nessa cena aí de Jesus, da Record, né? Então, Jesus está em primeiro plano. O elenco de apoio é um elenco muito importante, que tem fala, né? Tem fala. Ele tá em segundo plano, mas ele tem uma importância fundamental para a cena. Então, o Roger ali, digamos que fosse o Roger como Jesus, ele vai estar jogando com a Lu Bortolini o tempo inteiro, né? O trabalho dele como ator depende, né, do trabalho da Lu Bortolini como elenco de apoio. Então, é muito importante. E a questão lá no fundo é a figuração, que são as pessoas que vão preencher essa cena, né? Então, vocês já sabem essas diferenças, e quando vocês forem chamados para fazer a figuração num comercial, né? Eu sei que a gente sempre gosta de aparecer, né? Muito bacana. Ai, que legal. Tô fazendo aquele comercial lá da CIA. Ou seja, eu passei lá no fundo, né? Gente, às vezes é mais interessante a gente fazer o comercial, mas não queimar a nossa imagem, não queimar o nosso, né, a nossa imagem, a nossa exposição, do que fazer uma figuração e espalhar isso para todo mundo, entendeu? Porque você acaba perdendo a possibilidade de pegar um elenco de apoio ou de estar num protagonismo, né? Certo? Alguma pergunta? Estão gostando? Estão gostando da aula do tio Sam? Que bom, gente. Muito obrigado. Gente, agora a gente vai fazer um pouquinho de exercício que são muito importantes, tá? Então, eu gostaria que vocês agora relaxassem os ombros de vocês. Relaxem os ombros. Relaxa bem os ombros, senta, encaixa o quadril, alonga a coluna, né? Imagina um fio imaginário que te suspende aqui, então tu fica numa posição reta, né? E daí tu vai pôr as mãos sobre o teu diafragma, sobre o teu estômago aqui, e tu vai inspirar pelo nariz e soltar pela boca 3 vezes, né? Esse exercício é incrível, gente. A partir do momento que a gente faz a sincronia da nossa respiração, né, do nosso corpo e da nossa mente, se a gente fechar os olhos e fechar os olhos e conseguir fazer essa respiração 3 vezes antes de entrar em cena, faz uma diferença incrível, porque é como se a gente entrasse num estado de presença. A partir daquele momento, você está presente ali. É uma conexão entre corpo, mente, cérebro. Então, é muito importante. Sempre que vocês estiverem muito agitados, às vezes até nervoso, vai fazer um teste, está nervoso, coloca aqui sobre o diafragma, a mão sobre o diafragma, e faça essa respiração. Quando inspirar, o diafragma aqui, ele se enche, né? A barriga se projeta. E quando expirar, você sente ele entrando para dentro. Então, é muito importante que você sinta a sua mão fazer esse movimento, para frente e para trás. Ok? Outra coisa muito importante é a gente preparar o nosso rosto para a cena, né? Então, ó, dá aquele sorriso bem largo, força, 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 e depois fecha o rosto, fecha, faz um bico.
sabe? Então, esses exercícios, né? Faz uma cara de tristeza, faz uma cara de felicidade, explora todas as máscaras, os sentimentos que você pode trazer no espelho, ou até mesmo para você mesmo. Você está fazendo aí, agora nesse momento, explora essas máscaras, porque você vai trabalhar a sua musculatura facial para que você consiga atingir uma boa expressão, ok? A questão da língua. Às vezes, sem um aquecimento oral, as palavras saem meio que truncadas. Então, é muito importante a gente fazer esses movimentos aqui. Esse trabalho eu fiz com a fonoaudióloga Lígia Mota, né? Eu vou dar para vocês aqui o básico do básico, né? Mas é muito importante vocês exercitarem. Uma é a... Vocês viram? É... O E tem um som de sorriso. É... O I é muito semelhante. E o O, ele é fechado. O. O. E o U, ele é quase um redondo, né? Um bico lá. U. Vamos fazer? A. É. I. O. Ok? Agora, com a língua, você vai passar a língua por dentro dos seus lábios, em primeiro lugar, tá? Assim. Esse movimento vai soltando essa musculatura do lábio, tá? Agora a língua vai lá na bochecha. Do outro lado. É claro que agora eu estou demonstrando para vocês de forma mais rápida. Se vocês forem fazer esse exercício, no mínimo 2 minutos, tá, gente? Cada exercício desse, ok? Agora vocês vão fazer a liberação dos lábios, que é brincar de carrinho. Ok? E agora a gente vai soltar a língua. Trrr, 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 trrr. E assim também. Lembra do reloginho? Então, esses exercícios vão fazer com que a sua voz, a sua articulação, a sua fala flua com muito mais nitidez, né? A respiração aqui a gente já viu, né? E a questão da velocidade é a questão de como você projeta a sua voz, né? Então, tenha um ritmo, entenda a intenção daquela frase que você está dizendo naquele momento, certo? Então, se eu quero pedir calma, calma, por favor, você consegue me ouvir? E se você está dando uma ordem, está puto da cara, né, nervoso e tal, está sendo gravado e eu não posso usar esse palavrão. Depois eu vou ter que usar aquele pi. Então você vai dizer, calma, por favor, você não está entendendo o que está acontecendo nesse momento? Então, essa questão do entendimento do texto e da velocidade é muito importante. Outra questão é a projeção. Quando se está em teatro, a voz ela é projetada para atingir o último espectador. Então, a respiração se faz muito necessário e a projeção da voz você tem que fazer com que o último espectador lá da cadeira te ouça. Agora, quando você está fazendo um comercial, um filme, ou TV, a intenção é muito mais importante do que o volume. Porque o microfone vai estar perto de você. Então você pode sussurrar.
você pode falar de uma forma que você não vá estourar o tímpano de quem está te gravando, entendeu? Certo, gente? Então, perceba isso, perceba. Você tem que entender o ambiente que você está. Com esse momento que a gente está vivendo de lives e tal, muitas pessoas estão entendendo isso. A gente está com o microfone muito próximo da gente. Então, não tem a necessidade de se esgoelar. A captação está acontecendo, né? Outra questão importante é saber pontuar. É aquilo que a gente viu lá no início da aula também, saber pontuar e dar a intenção do que você quer falar, né? Eu gostaria que vocês anotassem esse exercício que vem aqui embaixo, para vocês me mandarem depois um videozinho. Vocês têm que dizer o nome de vocês, a idade, a altura, o peso, o número do calçado, o manequim, o hobby, né? Eu adoro andar de bicicleta. Quando chega nessa parte aqui, o hobby e o meu sabor de comida, é o momento que você vai se vender como ator, né? Então, você vai gravar esse vídeo com a sua apresentação, aqui, nome, idade, altura, peso, número de calçado, manequim, é muita simpatia, é você que está falando. A partir do momento que você entra no hobby e no seu sabor de comida, você entra na interpretação. Entendeu? Alguma pergunta? Tudo bem? Depois, se vocês quiserem gravar esse teste, vocês podem gravar e me enviar, tá? Para você entrar no mercado, é muito importante. Para gravar o teste, pode ser assim como eu estou sentado aqui? Pode, pode. Pode ser assim. O ideal, Roger, o ideal é que tu use um ring light e tenha uma parede neutra no teu fundo, tá? Uhum. Tá? Que é para ter uma ação, né? Não tem ring light. Não, mas a tua luz está perfeita aí, a tua luz está ótima. É um abajur com um papelzinho aqui que eu fiz para minhas lives. A tua luz está ótima. Aprendi contigo. É isso aí. Olha só, mas e assim, Roger, eu gosto de gravar os testes de pé, porque isso te dá uma postura e uma liberdade maior, entendeu? Porque o enquadramento, normalmente, ele fica na altura do abdômen aqui, né? E daí, quando tu faz um movimento com o teu braço e tal, se tu tá sentado, ele fica muito travado. Se tu tá de pé, aquele movimento, né? Ele enriquece a cena. Então, é importante isso, tá? Pode gravar sentado? Pode. Mas eu recomendo que seja feito de forma que você tenha mais liberdade corporal, tá bom? Gente, isso aqui é muito importante, que é o composite, né? E o vídeo de apresentação. Então, o composite é exatamente isso que vocês estão vendo aqui. É uma montagem de fotos onde você, na primeira foto, você dá o melhor do seu rosto, depois você vai para meio corpo e depois você vai para corpo inteiro. E daí, lá nos dados, na informação, lá embaixo, né? Você vai colocar o seu nome, né, a sua idade, o seu peso, a sua altura. Todas essas informações que você vai gravar no vídeo tem que estar aqui no Composite. Porque esse, às vezes, é o primeiro contato que você tem com uma oportunidade. Me envia o teu Composite aí. Agora estão pedindo muito a self-tape, né? Que é o seu vídeo, a sua gravação de vídeo, onde você utiliza dessas apresentações dizendo como que você é, né? Para mandar o self-tape também, ok? Assim como qualquer outro trabalho, a área de atuação de modelo ou de ator exige algumas ferramentas básicas e fundamentais para ter sucesso às oportunidades. Tenha sempre em seu celular um vídeo de apresentação e um composite básico. É isso que eu falei para vocês. E a questão é a seguinte, né? Vocês tendo esse material no celular de vocês, se eu ligo para o Roger e digo, Roger, me manda o teu composite aí, me manda um vídeo de apresentação, ele automaticamente tem, então a gente não perde tempo, né? Porque às vezes tempo é oportunidade. A única questão é,
tem que atualizar, né? Pelo menos uma vez por mês atualize. Ou se mudar o visual, atualize. Ok? Lembra que eu falei para vocês qual é a diferença de um agente e de uma agência? Né? A agência faz um trabalho fantástico. Ele expõe todo o casting dele para as oportunidades que se tem. Às vezes, quando eu quero buscar um perfil, eu entro lá no site da agência e vou pesquisar um perfil que eu queira. Né? O agente, ele vai fazer o seguinte, o agente ele vai descobrir, né, que está acontecendo um teste de determinado produto e ele vai vender o agenciado dele. Então, eu estou sabendo que vai acontecer um teste para uma construtora de Caxias do Sul. O Roger é meu agenciado. Eu automaticamente ligo para o Roger e digo, Roger, vai acontecer esse teste, me manda o vídeo do Composite assim, 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 e já dou umas dicas para ele de qual é a característica do cliente, entendeu? Então, o que acontece? O agente, ele facilita a tua oportunidade. O agente, ele está sempre buscando oportunidade para ti, né? Ambos têm custos. Quando tu entra numa agência, tu tem que fazer o teu book fotográfico, porque é serviço, gente, né? É serviço. E o agente também, ele cobra um determinado valor para te representar. Isso normalmente é válido por 6 meses, 1 ano, e depende da pessoa e do interesse do agente em trabalhar contigo, né? Eu atualmente estou trabalhando com a atriz Angela Dipp, que é uma atriz nacional maravilhosa. Estou muito feliz em tê-la no meu casting e eu não cobro nada dela. Ou seja, eu só ganho em cima do percentual de trabalhos que ela faz. Entendeu? Então, isso é muito importante a gente saber e ter isso claro, tá, gente? Essas atividades que a gente falou, o Roger eu sei que é um esportista, né? O Roger faz muita atividade física, né? Ele faz atividades em grupo também, né? Faz luta e tal. Então é muito importante fazer isso. Eu sei que agora nesse momento a gente está sofrendo essas limitações em função da Covid, mas espero que logo que passe isso, essas atividades a gente possa fazer presencial. Então, mesmo que você não possa trabalhar assim, como essas pessoas estão fazendo, despertando a confiança, trabalhando o corpo, exercite-se, né? Esteja preparado para as oportunidades que podem chegar a qualquer momento, ok? Aumente as suas possibilidades, né? A sua voz é muito importante, então esses exercícios que eu passei para vocês de articulação, de aquecimento, é muito importante para quando você for falar, vender o seu peixe, né, vender, buscar uma oportunidade, a sua voz está nítida e clara, né? Vocabulário, né? Isso vai pela questão de cultura e educação. Então, quando você lê, quando você tem o hábito de ler, de estudar, automaticamente seu vocabulário ele aumenta. Então, isso enriquece também uma conversa, né? E é muito importante isso. É importante também ter um estilo, né? Você pode ser aquele cara mais social, mais esportivo, mais moderno, mais careta, porque no primeiro momento eu posso chegar até você por esse estilo que você vende, né? Mas também quando eu contrato um ator, que eu quero que um ator represente um determinado personagem, eu sei que ele pode fazer qualquer coisa. Mas é muito importante que eu saiba que aquela pessoa tem um estilo que possa me acrescentar na campanha, né? Cuide da sua imagem, né? Então, cabelos, maquiagem suave, maquiagem leve é sempre importante, né? Uma pele bem cuidada, né? Perfume não forte, né? O perfume tem que ser agradável. Você tem que sentir o perfume, não precisa que a sala inteira sinta o seu perfume, entendeu? Então, um perfume suave, né? Gente, é muito, muito importante que vocês, então, com esse trabalho que eu apresentei aqui, vocês levem para casa de vocês e realizem os exercícios, né? Porque a gente está aqui trocando e se vocês não exercitarem, de nada vai valer essa nossa aula. Muito obrigado.
pela presença de vocês aqui. Né? Esse vídeo está sendo gravado, eu acredito ainda que esteja sendo gravado. Pelo menos na minha tela está, né, Roger? E depois eu vou disponibilizar para vocês também, para que vocês utilizem as lâminas, né? Esse trabalho faz parte da produção de conteúdos da San Lopes Produções, em contrapartida ao inciso 2 do artigo 2º da Lei número 14.017 de 2020, Emergência Cultural, Lei Aldir Blanc, Prefeitura Municipal de Torres, Secretaria Especial da Cultura, Ministério do Turismo, Pátria Amada, Brasil. Thank you! Muito obrigado, gente. Muito obrigado, viu? Se vocês quiserem, agora, a partir das 19 horas, eu vou ter uma outra aula de comunicação e expressão. Se vocês quiserem saber também mais sobre isso, vocês podem receber o link no WhatsApp de vocês, tá bom? Só fazer um print aí, todo mundo sorrindo. Vamos lá. Fazer um print. Faz aí, Roger. Vou fazer, peraí. Deixa eu botar a tela, deixa eu colocar a tela da abertura do curso. Vamos lá. Sorrindo. Não, mas daí não aparece aqui para mim. Aqui, para nós, aqui, aparece nós três. E aí a tela do curso aparece separado, entendeu? Tá, então eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer uma foto aqui, sorriam. Eu vou fazer uma foto com o meu celular aqui, só para a gente ter. Boa ideia. Pode ser produtor. Não, eu faço as lives sempre quando tem alguma entrevista, alguma coisa, eu habituei a tirar foto, sempre para registrar, né? Qualquer reunião, ó, galera, todo mundo para tirar uma foto. Daí todo mundo faz a posição no conselho, uma coisa assim, aí a gente tira uma foto, né? Leval, lá vai então, ó. Feito. Gente, muito obrigado. Se vocês quiserem assistir a aula das 19 horas, vai ser um prazer. Beijão. Tchau, tchau.